Gravando já. E vamos compartilhar aqui. Beleza. Bem, pessoal, então, na aula passada, nós estávamos falando do dimensionamento de condutores, né? Dos tipos de condutores e as suas formas de apresentação, né? Principais, né? Condutor de uma via, de duas vias, as seções de norma que o comércio segue, né? Porque nem as fábricas, nem o comércio podem estar inventando bitola, né, de fio, né? Tem que seguir o que é normalizado, né? Então, é uma questão padronizada, né, no nosso país. Os condutores flexíveis, os condutores rígidos, né? Até para falar em condutor, eu tive que fazer aqui uma aula prática aqui. Queimou a resistência do chuveiro aqui de casa, né? Daí fui buscar no mercado 20 e poucos reais aqui pelo menos. As resistências hoje em dia são um zigue-zague de chapa. Não sei se alguém já abriu o chuveiro agora. Antigamente era aquela espiral cilíndrica, né? Agora é mais. Deram uma modernizada na resistência de chuveiro. Daí fiz uma aula prática aqui, pessoal. Trocar a resistência de chuveiro. E aproveitando que eu fiz um parênteses aqui, vocês vejam como que é ter um conhecimento básico, né, de eletricidade. Essa semana na casa do meu sogro lá, queimou o chuveiro, queimou resistência. E lá eles não dominam muito conhecimento de elétrica, né? Trocaram o chuveiro inteiro. Então, se veja, um conhecimento básico assim já te economiza um dinheiro, né? Então você, engenheiro formado na FATEB, já sabe, né, que queimou a resistência, não precisa trocar o chuveiro, né, Orlando? Com certeza, né? Troca só a resistência. Tem resistência aí que dá quase o preço do chuveiro. Ah, não. Tem umas resistências assim que Deus o livre. Pior que é verdade. O negócio é salgado. Aquelas 4 temperaturas, 7.000 watts. Ela não é coisa para professor aquilo. Muito caro. Beleza, e daí vimos os tipos de isolamento, né? Conversamos sobre o tal do IZ. No, IB a gente sabia que era a corrente de projeto, né? Das aulas anteriores, IB. Daí vimos que o IZ é a capacidade de condução de corrente mínima que tem que atender conforme a norma. A gente vai ver uma tabela daqui a pouco. Capacidade de condução de corrente. Daí falamos também da queda de tensão, que não pode ser maior que 5% em instalações residenciais, comerciais básicas, né? E não pode ser maior que 7% em instalações tipo industriais, né? E aqui tem a equação, né, da queda de tensão, que nós vimos também, né? 2 vezes 100 vezes o ρ, que é a resistividade do material, que em geral é cobre, né?
Só quando vai para o campo de alta tensão que tem também alumínio misturado. Vezes a corrente que está passando pelo circuito. Vezes o L ali, que é o comprimento do circuito. Divididos pelo S, que é a área da seção transversal do condutor. E ainda dividido pela tensão alimentada ali no momento. Se for trifásico, troca o 2 por raiz de 3, né? E essas fórmulas vêm de deduções, assim, que a gente vai acabar não. Se alguém quiser um material sobre isso, eu disponibilizo. Mas a princípio a gente já vai usar a fórmula que é pronta, né? A resistividade do cobre, por exemplo, é 1 sobre 58 ohms vezes milímetro quadrado sobre metro, que é de cada material. Então, beleza. Essa equaçãozinha aqui, ela tem uma importância para nós aqui. Só para relembrar. E aí, nós vimos que existe esse critério importante aqui, conforme a norma, né? 2 critérios. Tem que estar, assim, respeitando essa relação. A corrente, a capacidade de corrente do condutor, IZ, tem que ser maior que a corrente do dispositivo de proteção, disjuntor, que tem que ser maior que a corrente de projeto, né? Faz sentido, né? Tem que seguir essa lógica. E a relação entre esse I2, que é a corrente de atuação do dispositivo, né? A corrente que faz ele disparar, tem que ser menor ou igual a 1,45 a capacidade de corrente, o IZ. Então isso aqui também é de norma. Certo? Aquela NBR que está aparecendo aqui bastante. A 5410. Joia. E aí nós vimos que existem esses gráficos, né? De curto-circuito, né? Quanto maior a quantidade de ciclos que vai ocorrer, né? Ou dá para até pensar diferente. Para uma mesma seção de condutor, para uma mesma seção, eu vou fazer assim um movimento vertical. Para uma mesma seção, se você vai aumentando a corrente que passa, vai diminuindo a quantidade de ciclos de curto que vai suportar, né? Faz sentido, né? Se você tiver 3K, aqui nesse exemplo, se você tiver 3K ampere, 3.000 ampere, um condutor de 10 milímetros quadrados, ele vai suportar 3 ciclos. Aproximadamente, eu estou fazendo, né? 3.000 ampere. Vai suportar 3 ciclos de curto. Mas se for assim uma corrente de uns 9.000 ampere, com um ciclo ele já não vai suportar mais nada. Então, tem lógica, né? E aqui nós vimos que são aquelas curvas do fornecedor, do disjuntor, né? Que elas estabelecem um tempo para que ele desarme, né? Conforme a corrente. Então, quanto maior a corrente que for passar por ele, menor é o tempo. Esse eixo de tempo aqui é tudo milissegundos, assim, sabe? É coisa obtida laboratorialmente, né? Aqui do maior para o menor tempo são milissegundos, assim, então
É uma curva bem técnica, né, obtida laboratorialmente. Joia. Daí agora eu quero passar para uma informação. Até aqui tá tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Tá, foi mais assim uma lembrança, né? É, deixa eu pegar aqui uma informação aqui primeiro, importante aqui para nós. É esse aqui. Então, meus amigos, o que que ocorre? Um projeto elétrico, né? Projeto elétrico, a cara dele, só mostrar uma cara de um projeto elétrico. Não sei se não é muito comum, né? A gente está acostumado mais a ver os projetos civis, né? Estruturais. Mas o projeto elétrico é um negócio bem bonito. É assim, ó. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Ah, tá meio fora de foco. Deixa eu ver se eu consigo um, um foco melhor aqui. Pera aí, pessoal. Vamos fazer uma tentativa aqui. Acho que esse aqui vai dar para ilustrar. Então, pessoal, vejam. O projeto elétrico, ele é um negócio bem bonito. Podem ver. Olha aqui. Se bobear, nem o cara que fez entende. Do tanto de risco, né? Não, brincadeira, né? Para quem está trabalhando com a elétrica, é, acaba que o olho acostuma, né? Com tanta informação, né? Mas no fundo você tem a parte civil, né? A planta baixa, né? E aí por cima começa a correr a, o diagrama unifilar, né? Que falam, né? Então vamos pegar aqui. Planta. Tá aqui na nossa a planta, né? Tá aqui. Aí, esquemas unifilares, né? Então você vê linhas únicas, né? Então é um esquema unifilar. Característico do projeto elétrico. Você vai ver também detalhes de montagem, né? Aqui não aparece, né? Detalhes de montagem. Mas daí ele vai ter mais páginas, né? Com informação sobre detalhes de montagem. Que às vezes tem
fixações específicas, né? De repente vai ter um, um, um teto de gesso, uma parede de drywall, enfim, coisas que não é a alvenaria básica, né? Que daí pode ter uma forma específica de fixação, né? Ou passagem dos cabos, né? E ainda memorial descritivo, igual na civil, né? Isso aqui é bem importante, né? Porque quando se tem o projeto, você define a lista do que vai, né, pessoal? Normal, né? Quantidade, especificação, às vezes até marca, né? Porque quando é feito o orçamento, né, para projeto, às vezes define-se até a marca, né? Existe cabo Pirelli, que é um custo, existe cabo de nomes que a gente nem conhece, que já é um outro custo. A especificação dos componentes, que daí são outras páginas, né? Não é aquela do desenho. Listagens, né? Dizendo o tipo dos DR, os tipos de fusíveis, os tipos de interruptores, os tipos de tomadas, os tipos de... Enfim, todas as partes, né, que vão compor esse sistema nervoso, né, do imóvel. É como se fosse um sistema nervoso, né, a rede elétrica. E os dispositivos de seccionamento, disjuntores. Então, especificar bem certinho. Às vezes tem até código, né? Ou às vezes é só amperagem, corrente, voltagem. E aí, os cálculos que levaram a essas especificações, né? As correntes de curto-circuito, as quedas, os fatores, enfim, o memorial de cálculo que levou a especificar as bitolas de cabos, os tipos de seccionadores e assim vai, né? Então tudo isso compõe o projeto elétrico. Mas a gente não vai aqui nesse momento precisar elaborar assim completamente um projeto elétrico, né? O nosso foco aqui é mais interpretar e entender como que uma instalação funciona, né? Muito bem. Daí tem uns quadros aqui que são importantes, não para a gente decorar, pessoal, mas para saber que existe, e são esses quadros que são usados nas referências aqui dos projetos. Então, quando você vê projeto cheio de letra e número, né? Aqui está o número 1, de repente tem uma letra B. Então, todas essas letras e números que ficam aparecendo assim nos projetos são de tabelas como essas aqui. A primeira tabela importante para instalações elétricas é a chamada maneiras de instalar. Ela chama-se assim mesmo. E aí ela vai definindo. Ela é A, B, C, D, E, F, G. Então essas letras A, B, C, D, E, F, G, elas definem como que está o cabeamento. Então aqui é covardia, né?
precisar decorar. Então a tabela existe para ser consultada, né? Então, por exemplo, A1. Então, quando é definido A1, quer dizer condutor isolado, cabo unipolar ou cabo multipolar em eletrodo embutido em parede termicamente isolante. E aí, à medida que você vai usando, que você vai tendo que consultar em obra para conferir se foi feito certo, você vai assim pegando familiaridade assim com todos esses termos, né, com todas essas designações, né? Exemplo: cabeamento instalado da forma C5. Então, é um cabo multipolar, né? Tem mais de uma via em calha. Aqui polo é via, né? Então, quando só tem uma via, um cabo único é unipolar. Se ele for de duas vias, é bipolar. E assim vai. Então, polo aqui é a quantidade de cabos que estão passando. Por fim, por exemplo, o D3. D3, cabo unipolar ou multipolar em canaleta fechada, né? Canaleta, ela difere do eletroduto, né? Conhecido de todos, canaleta? Eu conheço, professor. Até usei aqui em casa esse dia na cozinha. Ah, é? Mas a canaleta que tem a mais residencial e tem a mais industrial, né? Mas tudo é canaleta, é A verdade. a industrial é na churrasqueira aqui, porque como a gente só fez a cobertura e não tinha, era parede externa, né, de divisa de muro com o vizinho, a gente usou essas industriais aí para dar um ar de industrial ali na área da churrasqueira. Daí ficou tudo Ah, externo e não precisou quebrar a parede. legal. Muito bom. Então o negócio tá coisa de engenheiro lá, organizado. Tentando. Isso aí. Pessoal, então canaleta tem plástica. As industriais usa-se muito as metálicas, né? Que corre assim com é, rede de energia e às vezes essas assim, né? Não só na indústria, né? Mas em comércio tem muito, né? Energia às vezes corre a parte lógica também, só que tem que ter uma regrinha para separar, né? Parte de dados, né? Isso aí. Então, essas são as canaletas, né? Que o eletroduto geralmente está dentro, né, da parede. Já quando estava construindo já embutiu, né? E as canaletas elas vêm depois, né? Eu sei a opinião de vocês, pessoal. É, eu acho assim. Não, vocês que são engenheiros civil podem me dizer melhor. Não seria melhor se as residências, é que as mulheres não vão gostar, né? Tivessem toda a parte hidráulica e elétrica assim, fora da parede? Em termos assim de reparo e tudo mais? Mas há de as mulheres aceitar, né? Difícil, né? Mas é uma confusão, né, pessoal? Quando trinca um cano de água dentro da parede.
E é uma parede que tem azulejo. Nossa senhora. Até que encharque a parede e comece a aparecer, né? E quando não tem o piso ainda pra trocar, daí fica mais bonito ainda. Aham. Ou dá um curto na casa, você entrou numa casa que não foi você que fez, dá um curto. E aí, achar o fio dentro, quando sempre é eletroduto embutido, né? E agora? Daí você tem que ser ninja, né? Para saber qual que é a canaleta que tem um fio que está em curto. Então, nossa, era bom se tivesse uma casa do futuro com a parte hidráulica e elétrica fora da parede, mas que não ficasse com cara de fábrica, né? Porque daí ficou com cara de fábrica, as mulheres não gostam muito, não. Beleza. Então, esses são os letras e números que definem as maneiras de instalar, ou seja, como que os condutores estão naquele circuito. Então, isso aqui vem também da NBR 5410. Tá. Daí, pessoal, uma outra tabela importante é o relacionamento da capacidade de condução. Aquele IZ que a gente estava vendo agora há pouco, o IZ. Então, vou pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho um condutor de cobre de 2,5 milímetros quadrados, usado para tomada de uso específico. É o TUE, tomada de uso específico. Porque tomada, né, de 2,5 já é para você colocar um ferro elétrico, uma VAP, uma máquina de lavar, um micro-ondas, né? Já aquecedor, chuveiro, não, né? Mas até uma máquina de lavar, um micro-ondas, vai bonito no 2,5, né? E daí, digamos que você quer instalar no sistema B2. Vamos ver o que é o B2 ali. Estou pegando como exemplo, né? Podia ser qualquer um. O B2, ó, condutores isolados ou cabos unipolares em calha. Então, para esse tipo de projeto, com instalação B2, você vai precisar que o teu condutor ele tenha uma capacidade de corrente de, no mínimo, 24 amperes, né? Capacidade de condução. Então, todos esses numerozinhos aqui, ó, que eu vou disponibilizar para vocês, é amperagem, ampere. Então, aqui você tem a seção em milímetro quadrado e aqui os tipos. Não sei se deu para entender a ideia. E aí, pessoal, seguindo. Ó, então vai até 300 milímetros quadrados, né? Então já é para tensões de alto nível, né? As amperagens aqui, ó, nessa tabela tem amperagens de 530 amperes, né? Vamos ver o que é esse 530 amperes. Aí é o sistema C2. O C2, o que é o C2?
cabos unipolares ou cabo multipolar embutido diretamente em alvenaria. Interessante, né? Embutido em alvenaria com 530 amperes. Não vi isso ainda até hoje. Mas deve estar previsto em tabela, né? Geralmente esse nível de amperagem ele é cabos assim expostos, né? Mas previsto em norma, né? Caso precise usar. Então tá aqui. Essa tabela aqui usa-se muito. Capacidade de condução. Seção, a letra, o número e a amperagem. E aqui, pessoal, maneiras de instalar de E até G. Porque dá uma diferença aqui, né? Do A até o D. Ó, do A até o D. São tensões Professor, Oi. vou precisar dar uma saída aqui na aula, vou ali na Frater buscar um documento, tá bom? Ah, beleza. Beleza, professor? Só para É, avisar. dá uma digitada aí no chat aí. Presente aí. Tá bom então, professor, pode deixar. Falou. Se eu voltar na aula, daí eu aviso. Tranquilo. Então, o do A até o D aqui, pessoal, são instalações de tensões não tão altas, né? Agora, o E, F e o G já são para tensões mais elevadas, né? E aí ele representa aqui, ó, essa tabela aqui é boa também. Então você tem aqui a capacidade de condução, cabos multipolares, cabos unipolares. E, F, F, GG. E aí ele representa aqui com um desenho, né? Então, cabos bipolares, né? Geralmente são aqueles pretos assim com... ele é tipo, chamam vulgarmente de encapado, né? Então eles têm, o pessoal chama vulgarmente de encapado, tal, né? Tripolares e tetrapolares, dois condutores isolados ou dois cabos unipolares, condutores isolados ou cabos unipolares em trifólio. Trifólio seria essa formação, né? Eles são unipolares, mas passam em três vias. Contíguos, né? Eles estão unidos, mas são unipolares na vertical ou na horizontal. E aí eles podem estar espaçados, né? Usando algum tipo de espaçador, horizontal ou vertical. Daqui também, conforme a seção e a forma e o tipo do cabeamento, a norma prevê, então, pessoal, uma amperagem. Exemplo, para cabos unipolares, dois condutores isolados ou dois cabos unipolares. Se for um condutor de 2,5, uma capacidade de corrente de 31 amperes. Exemplo, né? Assim você olha na vertical e na horizontal. Beleza, então essa tabela é para a gente saber que existe e que é consultada para fins de projeto, né?
E aí, jovens, é só para completar aqui que nós estávamos falando das calhas. Existe uma questão relacionada a utilizar a rede lógica junto com a elétrica. Intranet, telefone, fibra. Apesar que a fibra mesmo, a fibra ótica é afetada, pessoal, pelo campo eletromagnético que a rede elétrica gera. Fibra ótica. O campo eletromagnético afeta a condução dos dados pela fibra ótica? Não, né? Porque a fibra ótica é um tubo de vidro, né? Que caminha pulsos de luz. Então, o campo eletromagnético da rede elétrica não afeta a fibra. Mas aqui ele está se referindo à rede lógica assim, aqueles cabinhos azul, né? Ou de outra cor, né? Mas só para lembrar do cabinho azul de intranet. Telefone, tudo que é alma metálica, né? Que não é fibra. Então, existe uma questão de você não deixar a rede lógica próximo a fontes que geram a onda eletromagnética, né? Então, motores ou transformadores com seus cabos, né? Conduítes e cabos elétricos de forma geral e as lâmpadas fluorescentes, né? Então, lâmpada fluorescente também gera menor, né? Bem menor que motor, mas gera um campo eletromagnético, né? Não sei se alguém já viu esses motores de grande porte, né? Se você pegar assim um clipe, alguma coisa e colocar do lado do motor, ele gruda, porque ele está gerando o motor, ele é um ímã, né, quando está funcionando. Beleza, então o que a norma fala, né? Essa outra norma aqui, ANSI 569, que de motor e transformador a rede lógica tem que estar a 1,20 m para não ter interferência. E aí, se for cabos elétricos de qualquer gênero e tiver, por exemplo, correndo junto na mesma canaleta, metálica geralmente, né? Aí você tem que ter pelo menos 30 centímetros de distanciamento, né? Mas se você estiver utilizando separadores, né? Aí você pode ter um distanciamento aqui menor, porque o separador não vai deixar encostar. Então, quando não tem separador, é que tem que estar com esse 30 centímetros aqui. Então é um detalhezinho aí na hora de executar projetos, né? E essa questão também de você correr a parte lógica junto com a parte elétrica, pessoal, tem a ver com máximo de 480 volts e máximo de 20 ampere. Acima disso, não é indicado correr junto. Daí tem que ter canaletas, conduítes assim independentes, né? Para evitar interferências. Beleza? Então, detalhezinho sobre a mistura da parte lógica com a parte elétrica.
Pessoal, e aí, o que é que tem no comércio que é fruto de norma? Dos eletrodutos, né? Ou seja, os, os lugares onde vão correr os condutores, né? Eles não podem ser cimentados direto, né? Alguém já viu cabo elétrico assim dentro de parede? Cimentou direto em cima? Eu já, professor. Fazem muito, né? Mas O pessoal taca aquele cimento direto. Que tipo de problema pode dar? Qual que é a desvantagem de você? amassa muito o conduíte, entope. Se pisar em cima, ele amassa. Uhum, exatamente. E o cimento, se cimentar direto no cabo elétrico, o que é o problema disso? Aí vai oxidar o cabo, né? Umidade, né? Se tiver Hum. uma infiltração, umidade. O conduíte dá uma protegida, né? Se for excessivo, nem tanto, mas. E se você precisar trocar uma fiação, você está morto, né? Nunca mais, né, professor? Nunca mais. É, é para sempre aquela fiação ali dentro, né? Então, pessoal, olha, as nossas. Os condutores aí, né? Os alojamentos, né? Os eletrodutos podem ser metálicos, né? Esmaltados ou galvanizados e é, de plásticos, né? Sintéticos, PVC ou polietileno. No caso dos de PVC, pessoal, quando você vai comprar, né, aqueles amarelinhos, né, você pede dessa forma aqui, ó. Eu quero o eletroduto de 16, ou eu quero de 20, ou eu quero de 60. Você pede por esses números aqui, ó. É, Eu Tem já peço gente pela polegada, 3/4. Três também, quartos, 1 polegada. pode. Tem gente que trabalha com a polegada, é verdade. É, Tem vendedor que só conhece polegada, né? Isso mesmo. Mas enfim, você tem a numeração métrica e a numeração em polegada, né? E a bitola dele tá aqui, né? Por norma, né? Tipo, o 3/4, que em termos métricos você chama de 20, ele tem, medindo por fora, 21,1 mais ou menos 0,3. Essa é a bitola padronizada. E a parede, note que a parede do eletroduto vai aumentando, né? Conforme vai aumentando, por exemplo, de 2,5 polegadas, que dá 60 milímetros praticamente. 60 milímetros é 6 centímetros. Então é largura de 4 dedos da mão quase. Uns 3 a 4 dedos da mão, sim, encostado. 6 centímetros. Ó, já é uma parede de 5 milímetros, né? Uma parede grossa. Por norma. E aí, temos ainda as bitolas de condutores, né, pessoal? Que a gente já andou comentando aqui. Que vai de uso de tensões não tão altas, né? De 1,5 a 16 milímetros quadrados, né? E aqui está o diâmetro em milímetros, né? Condutor mais isolante. É interessante você ter essa tabelinha para quem vai ter que mexer muito com quem tem que mexer muito com elétrica, assim, por algum motivo, né? É interessante ter essa tabelinha, porque
Você não vai descascar um cabo para pôr o paquímetro, né? No condutor, né? Então você já sabe, né, que um condutor de 2,5, isso aqui que quem não teve a oportunidade de estudar não sabe, né? O condutor de 2,5 não é que ele tem 2,5 de bitola, né? É 2,5 milímetros quadrados, né? A bitola dele, se você colocar um paquímetro por fora, é aproximadamente, né, 3,7 milímetros. Então, interessante ter essas medidas aqui para você poder medir. Deu 3,7 aproximadamente, né? 3,6, 3,8. Ah, é o de 2,5. Beleza? Beleza, professor. Deixa eu ver o que mais que eu queria comentar com vocês hoje. Viu, pessoal? Então é o seguinte, eu quis comentar assim essa parte de tabela, especificação com vocês hoje, porque na próxima aula eu queria falar assim de cálculos assim, quase que a aula toda. Discutir alguns exemplos de dimensionamento, né? E se eu começar agora, vai ficar uma aula um pouquinho extensa, assim, para uma véspera de feriado, né? Então, não queria perder a amizade, né? E talvez fique assim meio atropeladão. Então, eu pensei em hoje falar tudo que tinha que falar de tabela, de especificação, de fórmula. Só as formulazinhas de geometria básica que a gente já conhece, né? De seção transversal, tudo. Que daí na próxima a gente vai falar um pouquinho, a aula toda praticamente de cálculos. Pode ser? Pode ser, professor. Então tá bom. Hoje a gente fechou assim essa parte de tipos de condutores e tipos de eletrodutos, para a gente então partir para as nossas contas aí. O que compõe memorial de cálculo, né? Então, não é Professor, Oi. só uma dúvida. A gente vai chegar a ver alguma coisa relacionada a esse projeto em CAD ou então tentar fazer à mão, alguma coisa do gênero? Porque vai de encontro com o que o professor Marcel está pedindo no trabalho lá, né? Do projeto Podemos. integrador. E a gente não tem base nenhuma disso, né? Para fazer um projeto elétrico lá que ele está pedindo, mas a gente não tem base, vamos dizer assim, para fazer um projeto, né? A não ser só o que a gente está vendo por enquanto aqui, né? Podemos sim. A gente pode, tipo, exemplo, né? A gente pode na próxima aula fazer todos os cálculos que precisam, né? Que aí acho que já fica assim de bom tamanho. E aí nas finais a gente fecha com uso, por exemplo, de alguma ferramenta computacional aí para que daí as contas já vão estar dominadas por vocês, né? Podemos ver sim, com certeza. Objetivo, PKF. Beleza. Tranquilo então, pessoal? Tranquilo, professor. Vou pedir para vocês darem aí um presente aí no chat, por favor. E aí, obrigado aí pela presença, participação, um bom feriado. Se alguém vai trabalhar, bom trabalho. E daí estamos aí na próxima semana aí. Boa noite, professor. Boa noite, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu. Até mais.